Fala galera, hoje vou trazer aqui para vocês uma reflexão um pouco provocativa, para variar, né? Eu vi esses dias numa página do Instagram, não vou citar porque eu nem lembro o nome da página, mas é uma página muito boa sobre ecologia, sobre meio ambiente. E eu nunca tinha visto uma postagem ruim naquela página, confesso para vocês. Mas eu vi uma que não é só ruim, ela é péssima. E eu vou utilizar essa postagem para falar sobre uma parada que eu já tenho falado há muito tempo, que é essa ideia, que é a ideia de que coletivo e indivíduo são forças necessariamente opostas. É uma ideia muito, se parar para pensar por um segundo, você vai ver o quanto essa ideia é burra, né? Porque um coletivo é formado de indivíduos, né? Mas vamos lá, eu vou explicar a postagem e vocês vão entender onde eu quero chegar. Tem uma moça andando de bicicleta na postagem, né? Um desenho, um cartunzinho, né? Uma moça andando de bicicleta e ela está com o seguinte balãozinho. Estou andando de bicicleta, estou fazendo minha parte para o mundo, sabe? Então já fiz tudo que eu podia. Já começamos aí que eles estão presumindo uma coisa que se passa por pessoas que estão querendo, que estão fazendo esse movimento de andar de bike, etc, né? Aí aparece um indígena, vestido de indígena norte-americano, inclusive, que a página ela é, até onde eu sei, brasileira, mas eles colocaram esse indígena vestido de indígena norte-americano, que não tem nada a ver, não é nem questão de pátria, de divisão política, é questão de região mesmo, né? Na nossa região a gente não tem indígenas vestidos daquela forma. Mais uma vez partindo por um estereótipo também e um sequestro de uma imagem, né? E aí o indígena está dizendo: não, você não tem que fazer isso, você tem que derrubar o sistema, né? E aí mostra umas empresas poluindo e pá, né? Um desenho de umas empresas soltando fumacinha no céu, uma fumacinha preta, né? E é tão zoado isso de tantas formas diferentes, né? Mas cai exatamente nisso que eu falei, de que o indivíduo e o coletivo, né? Que o micro e o macro são coisas opostas. Existe um senso comum de que mudanças pequenas não têm um impacto maior. E são essas mesmas pessoas que estão criticando, muitas delas criticando quem vota de modo geral, né, falando do voto nulo, muitas delas criticando quem votou no Bolsonaro. Então, se você acredita que uma mudança, que um indivíduo não faz diferença, você não deveria, em momento algum, falar nada sobre voto, sobre urna, sobre eleição. Porque o voto que nada mais é do que atitudes individuais. O voto ele é individual. As urnas acontecem de maneira individual. O voto nulo ou você não ir votar também é uma atitude individual. E que a gente sabe, eu pelo menos acho, que existe um poder enorme nisso, inclusive em não ir votar. E se você fala sobre o cara que só critica o cara que votou no Bolsonaro, você além de estar acreditando sim que o indivíduo tem poder, né, que é verdade, você também está acreditando que as instituições têm poder. Então, sabe, não faz sentido, enfim. Aí falam sobre as grandes mudanças, né? É abstrato isso, essa mudança, derrubar o sistema. Aí entra uma questão que é muito interessante. Como que a gente derruba um sistema sem mudar as pessoas individualmente, né? Não é nem mudar as pessoas, porque quem sou eu para mudar alguém, mas sem que haja mudanças individuais, mudanças menores, mudanças locais, mudanças no bairro, na sua casa, sabe? No dia a dia. Como que você faz uma mudança grande sem essa mudança pequena? Se você não tem nem fé que uma mudança desse tamanho, quanto uma pessoa deixar de usar um carro e usar uma bicicleta, pode mudar alguma coisa, como que você tem fé que alguma coisa maior vai acontecer? É incompreensível isso, é fora de lógica isso. Por quê? Porque está dentro dessa ideia estúpida de que coletivo e indivíduo são coisas separadas, de que tudo que você faz dentro do campo individual é individualista ou egoísta, e de que tudo que acontece no campo coletivo é a voz do povo. Isso é estúpido, isso é leninista, isso é uma ideia leninista de centralização de poder e de verticalidade. Porque a única forma de uma coisa acontecer de uma maneira de cima, uma maneira macro, sem que haja uma mudança no micro, é através de uma verticalidade, através de uma centralização de poder e um líder ditando isso.
essa mudança no micro, uma vez que não tenha acontecido, a mudança do macro não vai colar. Vai durar aí alguns anos, daqui a pouco cai, daqui a pouco não dá certo, não se sustenta. Existe até uma frase da filosofia taoísta que diz que ver o pequeno no grande e ver o grande no pequeno, mostrando que as coisas não são, né? O indivíduo e o coletivo não são separados. Como eu disse no começo, um coletivo é formado de indivíduos. Então a gente pega esse mesmo exemplo, ele é tão problemático de tantas formas diferentes que daria para ficar falando aqui o dia todo. Sabe, você está abrindo mão de coisas quando você muda no seu próprio dia a dia. Se a pessoa não tem essa força para mudar suas atitudes no seu próprio dia a dia, né, o que chamam aí, estilo de vida, não é só um estilo. São mudanças, e são mudanças pesadas às vezes para a pessoa. Se você não tem essa visão de que essas mudanças, que a pessoa, essas mudanças são difíceis o bastante, são um esforço, né? Se você não pode fazer nem esse esforço que você mesmo está dizendo que é o mínimo, que é um negócio ínfimo, quem disse que você vai conseguir mudar sistema, cara? Quem está falando quem acha que vai mudar o sistema dessa forma? Né? Por decreto ou com uma atitude mais grande, enorme? Você não faz nem atitude pequena, você vai fazer atitude grande como? Não é? O que precisa é trazer as pautas maiores dentro das pautas menores. Você fala, olha, muito legal que você esteja andando de bicicleta, trocando canudo de plástico por canudo de metal, canudo de plástico por canudo de papel, sei lá. Mas você sabe quem são os maiores poluidores? Então essa mensagem, né, que eu queria trazer aí para vocês, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, de que as coisas não se anulam. Não é porque o cara tá andando de bicicleta ou trocando canudo de plástico por canudo de papel. Eu confesso que eu não faço isso, de fato. Eu respeito quem faz, mas eu tento fazer as minhas mudanças, eu tenho outras escolhas, né? Ou o cara que para de comer carne, né? Que aí sim seria o meu caso. Ou o cara que vira vegano, que é um negócio que eu acho difícil pra caramba, você não comer carne e não comer derivados. Eu ainda não... Nem sonho em conseguir isso ainda, porque é uma mudança de estilo de vida aí, uma mudança individual pesada. Pra mim é pesada. Enfim, você reclama aí que esses caras não estão fazendo nada, mas só que essa galera tem que entender o macro, né? E quem disse que essa galera que está fazendo micro não pode entender o macro? E quem disse que a galera que tá focada aí no macro, né? Que pra mim focar só no macro é uma questão meramente filosófica, abstrata, né? Se propõe a ser muito materialista, mas como que você vai se focar no macro? Vamos derrubar o sistema. Né? O que é esse o sistema? Quantas empresas você já conseguiu falir com essa fala sua, né? Mas quem disse que essa galera não pode também fazer o estilo de vida? Não pode também, sabe? Porque a pessoa se sente até envergonhada, às vezes, eu não vou fazer isso porque o foco é no sistema, né? Tem que destruir as engrenagens do poder. Cara, que engrenagem que você já conseguiu quebrar, mano? O que é uma engrenagem? Uma engrenagem é uma coisa pequena dentro de um contexto grande. Muitas histórias, a ecologia é feita dessas histórias de coisas acontecendo no micro e expandindo para o macro. Troca de grãos, que é coisa mais ínfima, que é ter pessoas trocando grãos orgânicos, né, de milho e dessas paradas, e que começou a ter efeito em Monsanto da vida. Isso acontece. Isso tá em toda parte. A gente que não tem atenção, porque a mídia não mostra isso também, né? Então, as coisas não são opostas e não se anulam, muito pelo contrário, elas são complementares. Que aí eu volto ao apelo filosófico aqui do ver o pequeno no grande e o grande no pequeno. Né? E que é isso que eu acho. Acho muito escroto esse tipo de pensamento de que mudanças individuais são individualistas e egoístas, ou que mudanças individuais servem só para deixar a pessoa tranquila, porque a outra também serve, né? Tipo, a mudança individual ainda tem um impacto, ainda que mínimo, né? Mas a mudança, essa macro mudança que nunca chega,
Você vai ficar falando dela, o que é isso? Para mim é só uma masturbação intelectual, né? É só uma coisa em abstrato. E o engraçado é que quem fala dessas coisas em abstrato é justamente a galera que está sempre cobrando materialismo dos outros, né? Mas eles próprios não têm nada material para mostrar, são só teorias, né? Especialmente os meios universitários, etc. E só para complementar, agora que eu lembrei, existe outra vertente política, que eu falei até no comecinho desse vídeo, outra vertente política que também acredita que o indivíduo e o coletivo são forças necessariamente opostas. É o liberalismo. O liberalismo, os anarcocapitalistas, eles também acreditam nessa falácia de que são forças opostas, né? Até a próxima.